Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para nossa mailing list. Todas as segundas a gente envia no seu e-mail para quem se cadastrar no tinyrl.com/me cadastrar um e-mail completamente novo com algumas abordagens sobre psicanálise e cotidiano. E a gente também grava o nosso podcast sobre este tema e disponibiliza no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo por aqui, pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo e já se cadastra para receber a nossa mailing list toda segunda. E hoje a gente vai falar sobre um breve ensaio sobre a obra 5 lições de psicanálise de Freud. Então, toda semana tem um artigo novo para você. Bom, de uma forma bem direta, como primeira lição, Freud, em 1909, aponta que os sintomas histéricos são resíduos e símbolos minêmicos de experiências traumáticas. E como segunda lição, ele vai estudar os conflitos dos desejos inconscientes com a ética do sujeito e elucida que, graças ao tratamento catártico, quando ele começou a psicanálise, foi possível investigar as condições do recalque enquanto reaparecimento de um desejo violento incompatível com as aspirações morais do sujeito. Então, para Freud, o recalque ou recalcamento é um mecanismo automático de levar à inconsciência ou de afastar da consciência conteúdos desprazerosos, insuportáveis perante a ética subjetiva, de uma forma que outros mecanismos foram insuficientes para lidar com o conflito. E o retorno ao que foi recalcado não seria, portanto, uma restituição integral à atividade psíquica do que foi destinado ao inconsciente, mas o alcance de uma ideia menos original, mais afetivamente ligada a esse conflito psíquico, que é retomada após vencer muitas resistências. Como terceira lição, Freud, em 1909, aponta que para essa lembrança do recalcado, isto é, dos elementos afetivamente associados ao que foi recalcado, para que isso possa retornar à consciência, não apenas as resistências, mas o próprio método de associação livre, precisa demandar muita paciência e habilidade do analista no que tange às intervenções para vencer a maior ou menor transformação deste elemento procurado. Então, é nesse ínter que Freud define como complexo todo um grupo de elementos ideacionais interdependentes que sejam investidos de energia afetiva. E quando ele aborda os sonhos, elucida que os chamados complexos permitem reconhecer um outro com um grupo de pensamentos e interesses de alto teor afetivo, ou seja, o próprio recalcado é um complexo do qual só será possível se aproximar a partir de um número razoável de associações livres, o que quer dizer pedir ao paciente que renuncie a qualquer crítica, que não faça nenhuma seleção, que exponha tudo que lhe vier ao pensamento, mesmo que lhe pareça errôneo, despropositado, absurdo, e especialmente aquilo que lhe parecer desagradável. Observando essa regra, há uma certa garantia de que o material possa nos conduzir ao roteiro do complexo recalcado. E para a sondagem do inconsciente, lógico que nos servem outros processos, além do estudo dessas divagações do paciente, como a interpretação dos sonhos e o estudo dos lapsos e atos casuais. Jacobi, em 1957, apresenta essa teoria dos complexos para Jung, elucidando que um complexo afetivo é um grupamento de representações mentais mantidas juntas por emoção. E é a partir desse conceito que Jung vai desenvolver uma psicodinâmica psicopatológica, demonstrando a influência dos complexos a estados afetivos e desenvolvimento dos transtornos. Para Jung, esses complexos vêm integrar o funcionamento geral da psique, como materno, paterno, de culpa, dentre outros. E o próprio Jung faz referência aos sonhos, como manifestações não falsificadas da atividade criativa inconsciente, e sobre a sua interpretação elucida que é impossível extrair um significado genérico dos sonhos, padronizado, como uma espécie de correlação entre sonhei com isso, logo significa aquilo, no molde dos livros dos sonhos que a gente tem popularmente, né? É só a gente sonhar, vai no Google, sonhar com árvore, tem lá o significado pronto. Tanto Jung quanto Freud repudiam essa ideia
por conta da interpretação simbólica subjetiva para cada pessoa. Aliás, é impressionante como essa questão dos sonhos é realmente basilar para a psicanálise. Freud, em 1909, afirma categoricamente que a interpretação dos sonhos é, na realidade, a estrada real, a via régia para o conhecimento do inconsciente, a base mais segura da psicanálise. E ele mesmo dizia que quando perguntavam a ele sobre como uma pessoa pode ser psicanalista, ele respondia, né, que é pelo estudo dos próprios sonhos. Como quarta lição, Freud vai abordar o aspecto sexual, sobretudo da sexualidade infantil presente na infância, em que ele vai relacionar a uma série de impressões da vida erótica do doente mais tarde, dizendo que os desejos patogênicos são da natureza dos componentes instintivos eróticos, e esse erotismo tem a sua etiologia, né, lá na sexualidade infantil. Segundo a visão freudiana, portanto, os desejos infantis recalcados preformataram os sintomas neuróticos posteriores. E como quinta lição, Freud vai apontar que a cultura e todos os impositivos tidos como socialmente aceitáveis acabam por pressionar e reprimir os indivíduos, fazendo-os viver uma realidade insatisfatória, que esse processo opera a interposição de obstáculos para a satisfação de suas necessidades sexuais e por uma inadaptação interna à apresentação de sintomas, sobretudo aqueles sintomas que despontam no corpo. É um modo literalmente desarranjado de tentar lidar com os conflitos psíquicos. Então, ele define assim a ligação dos sintomas neuróticos histéricos com a vida sexual do indivíduo. E uma das formas de busca de satisfação substitutiva desse íntere é pela fantasia, como uma criação psíquica vitalizada de um mundo onde se pode gozar sem restrições, em que o sujeito pode se comprazer em vencer as dificuldades e limitações da realidade, buscando satisfazer de modo alternativo os seus próprios desejos, né? Otto Rank, que foi psicanalista, escritor, professor e terapeuta austríaco, defende que as fantasias podem se transmudar não em sintomas, mas em criações artísticas, subtraindo desse modo a neurose e reatando essas ligações com a realidade, como uma forma, por exemplo, de sublimação. Então, essa é a nossa mini list. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Patrícia Lins de Paula, está convidado a conhecer. Nessa semana a gente colocou dois vídeos com reflexões sobre psicanálise e comportamento, um deles falando sobre os haters e a elevação das taxas de suicídio, e um outro falando sobre suicidalidade e pulsão de agressividade. A gente também tem um canal no Telegram, onde eu publico áudios sobre o livro O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica, que eu lancei pela Amazon. Então, se você quiser fazer parte, é só acessar t.me/psicanalista Patrícia. E se você quiser adquirir o meu livro, é só me chamar no WhatsApp, que vocês já sabem o número, 71986681869. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.